Olá, meu nome é Araújo. Vou mostrar para vocês como utilizar o PHP dentro do Eclipse e também o debugger para PHP. Primeiro, devemos instalar o WAMP Server neste site, ok? Só fazer o download, a instalação dele é bastante simples. Em seguida, neste site, efetuamos aí o download do Eclipse junto com o PDT. O PDT é um plugin que oferece aí a linguagem PHP, disponibiliza a linguagem PHP dentro do Eclipse, tá? Então, para baixar é só utilizar esse link para o Windows, ok? Feito esse download, então nós temos o arquivo pdt all-in-one. Aí é só extrair esse arquivo para uma pasta qualquer, que aqui eu tenho o Eclipse com os plugins PDT. A partir desse momento eu já consigo utilizar o PHP dentro do Eclipse, porém ainda eu não tenho a opção de debugger, ok? Então é só extrair essa pasta aqui do Eclipse. Para a opção debugger, então nós temos esse endereço que é o Zend, que é uma DLL responsável por tratar do debugger dentro do Eclipse, tá? Então nesse endereço nós podemos baixar esse item aqui, que é o 5215, tá? Esse item refere-se ao PHP 52x aí, ok? Feito o download, nós temos aí o Zend Debugger 5215, tá? Quando for fazer a extração, use esse 52x, que é a referência ao PHP. Essa DLL Zend Debugger, nós devemos colocá-la na pasta que eu tenho meu WAMP instalado. Então eu vou colocar dentro de bin php php est, ok? ext. Então nesse endereço, nesse local aqui, que é um local físico, local onde está instalado o WAMP, eu vou colocar o meu Zend Debugger DLL, tá? Se for uma versão mais nova do WAMP, talvez mude essa letra, vai para 6, 7, enfim, de acordo com a versão, ok? Bom, colocando nessa pasta, nós temos já indicado o caminho aí para a DLL do debugger. Feito essa cópia, nós devemos entrar no php-ini, tá? A partir do AMP Server, e dentro do php-ini, nas últimas linhas, tá? Pode ir lá para o final do arquivo, crie essas 4 linhas, tá? Esse aqui é o caminho onde está a DLL que foi copiada, ok? Então, se aqui a sua pasta 6, 7 ou 8, tem que mudar aqui de 5 para 6, por exemplo, se for uma outra versão, uma versão mais atualizada do WAMP. Okay? Então é o caminho onde foi colocado o Zend Debugger. A partir desse momento nós já temos aí todo o ambiente preparado para execução do Eclipse. Bom, no Eclipse, quando for iniciar o Eclipse, é importante para o funcionamento que seja colocado o workspace dentro do servidor WAMP. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu entro aqui na minha pasta WAMP, tá? www, e aqui eu criei um workspace para mim, que eu chamei esse workspace, tá? Eu vou chamá-lo de projeto PHP. Então esse aqui é o caminho dentro do servidor WAMP, ou seja, dentro do Apache. Eu criei lá uma pasta que eu chamei de projeto PHP, que será o meu workspace. A partir desse momento, nós podemos até consultar aqui, ó. Okay? Então ele já criou aqui um ambiente para execução do PHP. Okay? Guardar o Eclipse abrir.
Ok? Temos aqui o ambiente do Eclipse já disponível. Bom, aqui o que nós devemos fazer, tá, é criar um novo projeto PHP. Então vamos criar um novo projeto PHP. Tenho aqui PHP. Tá, vou chamar esse novo projeto de exemplo PHP. Okay, então venho aqui, exemplo PHP, ok? Tá aqui já o meu default, o meu ambiente de trabalho. Tenho aqui criado o meu projeto no Eclipse, projeto PHP dentro do Eclipse. Vai solicitar para abrir a perspectiva PHP, vamos habilitar essa perspectiva. A partir desse momento, temos já um projeto no PHP. Vamos criar então um novo arquivo, tá, para esse PHP. Então, order PHP file, vou chamar esse arquivo de index. Então vamos chamar esse arquivo de index.php, ok? E aqui eu vou editar esse arquivo e colocar a minha codificação PHP. Então, colocar o PHP info, salvar. Bom, para rodar essa aplicação, eu venho aqui, Run Configurations, e venho aqui, ó, PHP Web Page. Dou um clique duplo, ele vai abrir uma nova configuração. Tá? Aqui eu escolho qual é o arquivo que será executado, né, que será acionado via web, no caso o index. E aqui no Auto Generate, eu coloco o caminho. Então note que o meu projeto PHP é o meu workspace e ele criou uma pasta com o meu projetinho, né? O meu exemplo PHP. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu workspace antes do meu projeto, senão ele não vai encontrar, o Apache não vai encontrar esse caminho. Então eu desmarco o AutoGenerate, coloco aqui o nome do meu workspace, o nome do meu projeto e o arquivo. A partir disso, só dá um run, que ele vai abrir um browser interno, ok? Com a execução do PHP. Então eu tenho aqui o meu PHP instalado, funcionando, ok? E já nesse teste a gente já consegue verificar que o debugger também já está disponível, ok? Então, quando eu coloco aqui o if end debugger e a versão dele já caracteriza que eu tenho o debugger instalado. Bom, agora vamos fazer um debugger. Vamos utilizar aqui uma variável qualquer, né? Vamos criar aqui e vamos dar um eco nessa variável, ok? E vamos utilizar isso aqui em modo debugger, ok? Então vai abrir a perspectiva debugger. Então eu tenho aqui já o modo debugger. Então ele parou configuração, dá um F6, ele prossegue. Aqui eu tenho as minhas variáveis, ok? As variáveis de ambiente, tenho todo o ambiente de desenvolvimento, tá? A variável que eu criei, por exemplo, x, está aqui com o valor dela, e F6 eu vou seguindo a sequência aí de execução, ok? F8 finaliza, posso voltar na perspectiva aqui PHP e eu tenho o ambiente já configurado com o debugger, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Então nós finalizamos a utilização do PHP dentro do Eclipse e a instalação de um debugger, tudo isso usando o AMP. Um abraço a todos e até mais.